Olá, meus queridos, graça e paz, passando aqui para desejar mais um dia super abençoado na presença do Senhor. Esse dia, querido, Deus tem feito grandes coisas por mim, Deus tem feito grandes coisas por você. Eu acredito, querido, que ainda que aos teus olhos não esteja nada acontecendo no céu, tem uma movimentação. Eu espero de coração que todos estejam bem diante daquilo que Deus tem lhe falado, do realizar que o coração dele tem desejado. Caso venha você não esteja vivendo as promessas de Deus, eu tenho certeza que há de chegar na tua vida uma linda história. Em Jeremias 18, vai nos dizer o vaso do oleiro, a impetinência do povo, a ausência de arrependimento. Você e eu só não conseguimos adentrar no Santo dos Santos, só não conseguimos nos aconchegarmos, no colo do papai se a gente não se arrepender. O Senhor Jesus, o nosso Criador, que está todos os dias conosco, sempre tem nos trazido uma palavra de fé, uma palavra, querido, que vai contra a lei do homem, que vai contra aquilo que o homem disse ao teu respeito. Talvez você não esteja vivendo o que você quer viver e o que Deus te prometeu, porque alguém puxou o teu tapete, porque alguém acha que você não dá conta, porque alguém acha que inventando algo ao teu respeito, consegue roubar aquilo que é teu. Só se você não se arrepender das coisas que você tem feito, aí não vai dar certo, mas caso contrário, querido, eu adoro esse Deus pelo que ele é, nem é por aquilo que ele tem me dado e me prometido não, mas é pelo que ele é. Ele é tudo que nós precisamos quando você coloca Deus em primeiro lugar, querido. Não tem maldição, não tem palavra contrária, não tem barro, não tem entulho que te paralisa. E em Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do Senhor fazer. Eu confesso aos irmãos que essa mensagem aí deve ter uns 2 meses na ponta da língua, mas eu não tinha recebido a liberação de Deus do dia tal. Esses dias eu entrei para gravar um vídeo e eu gostaria muito de ter falado sobre isso. E eu fui ao monte, eu queria tanto ter gravado um vídeo a respeito disso, mas o Senhor não colocou no meu coração que não era tempo. E eu falei, vou esperar, Enquanto isso, medito em outras coisas, o que ele me mandar dizer pro povo, eu falo. E o Senhor estava me dizendo assim, filha, tem muita gente que quebrado inteiro está na mão do oleiro. E eu sem muito entender o que ele de fato queria me mostrar. E anteontem o Senhor me mostrou um vaso. E esse vaso quebrou-se. E eu falei pro Senhor, pai, mas se esse vaso estiver sobre o meu controle e ele rachar desse jeito, eu posso colocar uma cola. E se ele colar, eu viro o rachado dele para dentro. E talvez eu não jogue todo o vaso fora, porque o vaso era bonito na visão. E eu vou ficar com ele, pai. E o lado quebrado fica para dentro. Sabe, irmãos, o que eu penso que o Senhor me mostrou, o que eu tenho a revelação disso agora, é que muitas das vezes a gente tá quebrado. Então a gente vai para a igreja, vai para o trabalho, vai para os nossos afazeres, a gente coloca a nossa melhor roupa, passa uma maquiagem. Por fora, talvez quem olha, a gente tá até bonito, mas por dentro a gente tá quebrado. Por dentro a gente não vê a hora de chegar na casa da gente para fechar a porta do quarto, para orar ao Pai, para chorar. Às vezes para ficar calado, porque nem palavras temos. E no meio dessa visão que eu vi anteontem, eu falei, pai, dá para colocar flor, dá para colocar um enfeite, é só virar. E o Senhor estava me dizendo que quebrado ou inteiro, o importante é o vaso estar na mão do oleiro. Sabe, querido, quando o Senhor levou Jeremias para ver a casa do oleiro, ali naquele momento o vaso quebrou-se, mas ele estava na mão certa.
Imediatamente o oleiro refez daquele barro um novo vaso. Ele usou a mesma estrutura, mas ele precisou amassar de novo. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus vai usar a estrutura que ele te deu, mas se precisar te quebrar, se precisar refazer, pode ficar tranquilo que você está na mão certa. E outrora, né, eu no meio deste assunto com o Senhor, eu disse: Pai, mas se ele se quebrar em caquinho, eu vou ser obrigada a abrir o lixo e jogar ele fora, porque eu não vou ter como fazer dele todo um remendo, vai ficar horrível exposto. Sabe, querido, talvez a tua história tá horrível diante dos olhos de algumas pessoas. Talvez você está dizendo para mim: se você soubesse, se fosse mesmo o oleiro que está me quebrando, eu teria resultado. Se fosse mesmo o oleiro que estava me quebrando, eu não tinha tanta afronta, tanta perseguição. Talvez você está me dizendo assim: eu nem quero mais assistir esse vídeo, porque todo dia eu escuto que Deus vai fazer e não vejo milagre. Eu sei. Eu sei do jeito que pode estar o teu coração. Mas eu não falo isso por falar, eu falo isso com propriedade. Por aquilo que eu já passei, pelo que eu passo. Sabe, querido, quando você quer que um ciclo se feche na tua vida, eu amo o fechamento de ciclo. O que tiver que entrar, entra. O que tiver que ficar, também fica. Esses dias eu estava falando: Pai, fechou-se um ciclo na minha vida. Ai, glória a Deus, vou ficar livre. Ai, aquela situação. E eu, no decorrer do dia, o Senhor disse para mim: não tem ciclo fechado, filha. Você pode não estar no cenário, querido, mas o ciclo ainda não fechou. E quando o Senhor leva Jeremias a ver, a contemplar o que um oleiro é capaz de fazer, naquela roda, aquele vaso girando, 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 e a sensação que nós temos que a gente só gira e não tem resultado, que a gente dá volta, volta, volta e nada acontece. E Deus olha lá de cima e fala: você não entende. Sabe o que o Senhor estava dizendo a Jeremias? Jeremias, se eu disser uma palavra contra Israel, e se Israel se arrepender dos pecados, eu refaço. Sabe, querido, o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje é: permite que eu trabalhe no teu coração e arrependa-se. Arrependa-se daquilo que outrora ele entregou na tua mão e você não soube executar. Arrepende-se das escolhas errôneas que você fez. Sabe, querido, Deus não nos chamou para ser um balde de lixo. Deus nos chamou para ser um vaso. Um balde de lixo, você coloca tudo aquilo que não serve mais para você. Mas um vaso que você coloca na tua estante, no teu rack, na cabeceira da tua cama, você guarda sempre coisas bonitas, uma flor, é um enfeite, é um vaso que você ganhou de alguém, que você comprou, é algo que pode ficar visível a olhos. O lixo não, o lixo você coloca ele numa lata e fecha, porque senão ele exala um odor. Um vaso não, você deixa ele exposto. E eu acho que você não entendeu ainda o que Deus está falando para você. A tua história não é para ficar num bando de um meio de lixo, num aterro de lixo. A tua história vai ser capa de revista. A tua história vai ter foto no Instagram. A tua história vai ter foto aí em redes sociais. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso é que o Senhor disse a Jeremias assim: ô Jeremias, se esse povo permitisse eu trabalhar nele do jeito que eu quero, se esse povo entendesse que eu sou o Deus de Israel e eu guardo eles de longe, eu guardo eles de perto. O Senhor pergunta a Jeremias se ele não podia fazer isso. No 5, o Senhor vai dizer assim, ó. No 5, versículo vai dizer assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da tua maldade, também eu me arrependerei do mal
que pensava lhe fazer. Oh, meu amado, arrependa-se no dia de hoje. Arrependa-se, volte ao primeiro amor, volte às práticas que é de Deus na tua vida. Se você tiver que honrar alguém porque Deus mandou te honrar, vai lá e honra. Se você tiver que se reconciliar com alguém, vai lá, se reconcilia. Seja esse vaso precioso. Deus te chamou porque você é uma joia rara. Deus não te chamou para carregar lixo que o mundo coloca em você. O Senhor estava falando para Jeremias: entenda uma coisa. Se vocês largarem a mão de ser desobedientes, eu tenho o poder de fazer com vocês o que esse oleiro fez. Sabe, querido, Deus não chamou você para ser um vaso trincado, para você ter uma família que não rompe, um ministério que não sai disso. Deus não te chamou para você ter mais um emprego. Não. Deus não te chamou para ser mais um. Sabe o que eu entendo com isso? Porque aí fora, querido, diploma todo mundo pode ter, mas o diferencial não é para todos. Boas notas, muitos podem ter, mas uma aplicação, uma execução com excelência não é para todos. Cantar, todo mundo canta. Pregar, todo mundo prega. Falar, todo mundo fala. Mas algo vindo do trono de Deus que faça a diferença, querido, porque carrega a presença. A presença de Deus, quando ela é carregada dentro de nós, ela não muda só a nossa vida, ela não enche só nós de fé, ela enche quem está ao nosso redor de fé. O que o Senhor estava dizendo a Jeremias é que se vocês parassem para me ouvir, se atentassem à minha voz e entendessem que vocês não são uma caçamba, vocês são vaso. Que o que vocês precisam carregar é a minha presença e não o que dizem ao teu respeito. Sabe, querido, o que dizem ao teu respeito, onde você vai chegar, o que você pode fazer, as pessoas podem falar. Até papagaio fala. Eu aprendi que até arara fala, eu não sabia que arara falava. Se até arara fala, quem tem boca fala o que quer. Mas vai ter que aguentar a consequência de Deus. Você tá me entendendo? A partir do momento que sai da tua boca, você pode falar, mas ela voltará para você em forma de colheita. O que você tem falado? Se tiver que abrir o coração, abra. Se você tiver que ser um instrumento de Deus para a vida do teu filho, fale a verdade para o teu filho. Mostre para o teu filho que esse mundo é uma mentira, é uma ilusão, é um encantamento. Mostra para o teu esposo que se ele não te honrar dentro da tua casa, ele não é digno nem de se assentar à mesa de Deus, porque se não cuida da família. Fala para tua esposa que se ela não for alguém, querido, que esteja do teu lado para te ajudar, para cooperar, para ser uma coroa, não honrará a Deus. Eu sei que neste mundo de hoje em dia é difícil você falar a verdade, porque as pessoas não querem, as pessoas são muito mimimi, né? As pessoas são muito dodó e elas acham que só elas passam por dificuldades, passam por necessidades. Então, quando você vai levar uma palavra que confronta, a visualização diminui, a amizade diminui, te arrancam do cenário por você ser sincero, mas você não pode trocar este vaso precioso que você é só para poder ser ovacionado por homens. Sabe, querido, se você quiser o aplauso de homens, no grande dia o Senhor vai dizer para você: afaste-te de mim, maldito, eu nem te conheço. Se você estiver procurando posição aqui nessa terra, a sua cadeira está reservada no inferno. Mas se você estiver procurando levar a presença e a verdade de Deus, o lugar, querido, que tem para você no céu, eu não conheci um ainda que pode arrancar, exceto você mesmo. Pegue aquilo que Deus deu para você. Se for necessário, retome. Sacode a poeira. Dá 2, 4 passos para trás para você seguir o caminho que Deus quer. Não estou falando que é para você ir para trás, pegar aquilo que Deus não quer. Não é isso.
Estou dizendo para você que se você precisar voltar, se humilhar diante da face de Deus, faça assim, porque aquele mal que viria sobre você, o Senhor vai transformar em bênção, vai tirar a maldição. O que o Senhor estava dizendo para Jeremias que é: quebrado ou inteiro, você está na minha mão. Oh, meu amado, a sua história pode estar quebrada. Sabe que esses dias o Senhor estava me mostrando algo e eu conversando com o Senhor, eu falei: Pai, mas aqui na terra não tô vendo movimentação não. As pessoas precisam contar testemunho para o seu nome ser glorificado, Pai. São causas que nós oramos, que nós levamos ao monte, que nós oramos na madrugada. E eu não recebi o testemunho que eu gostaria daquela pessoa, daquela situação. E o Senhor me mostrou que aqui na terra está muito calado, mas no céu existe uma movimentação, já foi liberado. E houve-se alguns levantes, e daí que eu entendi. Eu falei: Pai, não é que o inimigo das nossas almas já viu o que o Senhor está fazendo? É por isso que ele está incomodado? Sabe, querido, você é um vaso muito precioso para Deus. Sua família é um vaso onde Deus quer fazer uma história. Mas eu vejo neste momento um vaso em um lugar, todos passam, como se fosse um armazém. Todos passam, mas ninguém o compra. Mas ele é um vaso bonito, é um vaso que carrega algo diferenciado. É um vaso que foi moldado. Mas a forma que o oleiro moldou este vaso é para impactar cenários. E esse vaso está nesse armazém, mas todos passam, alguns compram vasos mais caros e não tão bonitos. Mas o que o Senhor manda me dizer nessa tarde de hoje é que você é um vaso tão precioso, mas você foi feito, você foi moldado para um lugar, para estar ao lado de alguém em uma determinada situação, onde Deus fará a tua vida, o teu cenário ser algo impactante. Eu não sei se são 4 dias, 4 meses, mas eu te vejo num processo de 4 situações que fará com que alguém leve esse vaso para um determinado cenário. E quando essa pessoa levar este vaso para um determinado cenário, essa pessoa vai entender que dali ele vai começar a viver a história que Deus tinha para ele. Mas o que o Senhor me mostra é que tanto essa pessoa tem medo de levar este vaso, quanto o vaso tem medo de ir para o novo cenário. Eu não sei quem está aqui, quem vai assistir. Se você está com medo de assumir este novo cenário que Deus está dando para você, ore ao Pai. Ore ao Senhor e peça para que o Senhor mostre para você essa situação. Eu vejo o coração de alguém muito apertado. A pessoa até rompe em algumas coisas, mas não que ela olhe para trás, é que ficou algo para trás, que ela sabe que ela precisa voltar e pegar. Se ela não fizer isso, querido, trocando para miúdo, se essa pessoa não honrar este vaso, ele vai ficar dando voltas e voltas e voltas. E isso vai lhe trazer frustração. Se você é esse vaso precioso, que Deus quer que você se encaixe em uma nova situação, vá com medo mesmo. Não espera o medo sair não, porque muitas das vezes o medo nos é necessário, porque a gente não cai de corpo em alma em algumas situações, nós vamos até com uma certa segurança. O que você não pode fazer é deixar esse medo bloquear a tua história. Isso não. Mas se você tiver que ir com medo, chorando, você vai. Antes de entrar neste vídeo, eu tive uma visão.
E eu estava fazendo algo e o Senhor disse para mim que uma determinada pessoa ia precisar comprar ou arrumar uma roupa e arrumar um sapato, porque existe uma cadeira reservada e essa cadeira está em teu nome. E se alguém acha que vai sentar e ficar com aquilo que é teu, que foi promessa de Deus para você, essa pessoa está muito enganada, porque a cadeira foi reservada no seu nome. Deus me mostra que essa pessoa pode até sentar nesta cadeira, mas quando o oleiro chegar na situação, ele vai tirar este vaso desta cadeira, porque é um canto reservado para você. Essa cadeira, ela foi moldada com as especificações do vaso que você é. Eu não vou dizer a cor do sapato, mas eu via um sapato muito bonito. E era um sapato de mulher. Só o salto dele era mais baixo e era largo. E na hora eu brinquei com o Senhor. Eu falei, pai, eu posso pegar essa palavra para mim? Porque o sapato era tão bonito. Eu falei, pai, eu posso arrumar uma roupa e posso pegar essa palavra para mim? Sabe, querido, muitas das vezes eu vou te entregar algo da parte de Deus, mas eu também quero viver grandes realizações. Eu também quero que o nome de Deus seja exaltado na minha vida. Então eu aproveitei. Caso você tenha escutado esse vídeo e você fala, não é para mim, pega alguma parte desse vídeo para você. Sabe, quando o pastor libera a bênção por irmão que tá do meu lado, eu pego para mim também. Eu falo, pai, eu também quero viver isso daí. Eu também quero viver coisas novas, pai. Eu também quero que a minha família rompa assim. Assim como o testemunho desse irmão, assim como o Senhor entregou essa revelação, o Senhor profetizou algo novo na vida dele, eu também quero. Eu pego, querido, eu pego. Eu tô na mesa do pai e eu quero pegar o melhor. Mas eu entendo uma coisa, que se eu não me arrepender, ele também não se arrepende do mal que ele ia permitir que chegasse a mim. Então, se você é esse vaso hoje, entenda uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo mudou a tua história. A partir deste vídeo, os teus olhos vão se abrir, todo encantamento vai cair, toda escama, todo comichilão que tampava a tua audição. Deus vai começar a fazer uma limpeza no território que você está. É isso que eu vejo muito mato, muito mato. E esse mato, ele cerca uma plantação, um vaso muito grande. Só que quem passa de fora não vê esse vaso, porque ao redor dele tem muito mato. Tem uma situação, querido, que ela tá bloqueando que outras pessoas vejam o vaso tão usado por Deus que você é, e esse vaso tão importante na mão do oleiro. Mas Deus manda te dizer, não traga para perto quem ele mandar para longe, porque ele vai mandar muita gente para longe. Eu não sei para quem é essa palavra, eu não sei se essa resposta, você estava aí angustiado, esperando, Deus vai limpar um território. Pode ficar tranquilo, a tua família vai louvar a Deus, Deus está dando livramento. Sabe, querido, tem coisa que não nos puxa para frente. Muitas das vezes não nos leva nem para trás, mas a gente fica no meio paralisado. E isso impede que a gente rompa, que a gente venha florir, que a gente venha dar frutos. Não estou jogando culpa em ninguém, estou dizendo que você está fazendo a tua parte. E tem alguém sendo ferramenta de Satanás para poder prejudicar você. E Deus manda te dizer, esta tarde eu tirarei do teu redor. Deus vai causar uma situação, mas uma situação tão grande, que vai ficar insustentável todos ficarem no mesmo lugar. Eu não sei se é dentro da tua família, se alguém tem impedido de vocês romperem, se é no lado profissional, não sei. Eu não sei. Mas essa palavra é para alguém que tem vontade de romper e tem todas as ferramentas para romper. É uma pessoa que onde chega todo mundo gosta de você, todo mundo se sente aconchegado com você, nem que for para tomar um copinho de água, ainda que morna da torneira, nem fria, mas a pessoa se sente bem. E você fala para Deus, olha, para você saber que é você. Você fala para Deus, pai, as pessoas estão felizes ao meu lado.
Eu sou um canal de bênção para todo mundo, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, eu vejo que eu não sinto a alegria que as pessoas sentem. Eu vejo neste momento um coração tão apertado, que a tua vontade é de jogar tudo pro alto e falar para Deus: eu não vou fazer mais nada, Pai. Não faça isso. Não desiste daquilo que Deus tem para você. Não desista dos teus sonhos, dos teus planos, ainda, querido. Que muitas pessoas nem vão voltar, ainda que a tua história tenha que acontecer com outras pessoas. Não importa. Aquilo que Deus lançou sobre você há de acontecer. E eu vou dizer algo, querido. Ainda que algo que saiu do teu controle há anos, você não tem nem notícia. Quando a história de Deus, para que o nome dele seja glorificado, eu vou dizer uma coisa para você. Deus fecha a sepultura, Deus abre sepultura, Deus rasga o céu, Deus fecha a porta do homem, mas o que ele tem sobre a tua vida não vai ficar. Eu vejo uma outra situação, algo que Deus tem sobre uma pessoa, e já era para essa pessoa estar desfrutando de um cenário, rompendo. Mas, querida, eu não vejo você necessariamente abençoada, eu vejo que através de você, outras pessoas seriam muito abençoadas. Deus ia usar você para você levantar outras pessoas, outros casais, jovens, anciãos, pessoas que têm dons, estavam com a ferramenta enferrujada. Eu vejo muita ferrugem. Sabe quando você passa, que você vê uma pá, uma enxada, um martelo enferrujado, que você fala: gente, não dá nem para usar, porque se eu for usar isso vai quebrar. Eu vejo isso, mas eu sinto alegria da parte do Espírito Santo, porque eu vejo um azeite descendo. E esse azeite, quando desce nessas ferramentas, querido, ele dá vida a essas ferramentas, e Deus queria te usar assim. Mas por algum motivo, alguma coisa, você saiu de cena. O seu sonho e os planos de Deus, que não eram planos seus, eram planos de Deus. Você nem tinha planos com isso. Na verdade, os teus olhos nem via desta forma porque não se encaixava no teu conceito de realidade. Mas foi algo que Deus enxertou no teu coração, porque ele disse: não, eu vou unir essa enxada com essa pá que vai dar certo. Mas essa pá e essa enxada foram distanciadas. E você até faz, mas você não rompe. Então Deus manda te dizer nesse dia de hoje, que se você quebrar o orgulho, se você se arrepender e deixar ele moldar o vaso que é você, quebrado ou inteiro, você tá na mão do oleiro. Oh, meu amado, quebrado ou inteiro, a família é tua. Quebrado ou inteiro, o emprego é teu. Quebrado ou inteiro, a empresa foi uma promessa do Senhor para a tua vida. Quebrado inteiro, querido, os teus pais são bênçãos de Deus. Deus vai dar condições para você cuidar deles. Quebrado inteiro, querido, o marido é teu. Quebrado inteiro, o namorado é teu. Quebrado ou inteiro, esse noivo é seu. Então eu não sei o que saiu da sua vida, querido. Eu posso dizer aquilo que saiu da minha vida, e tem coisas que eu sei que não vou voltar para o cenário, que não vai mais acontecer. Assim como existem outras coisas que eu nem queria voltar para o cenário, para ser sincera a você. Mas eu sou um vaso, quebrada ou inteira, eu continuo na mão do oleiro. Pega essa palavra para você, compartilha esse vídeo. Ah, mas ele é muito grande. Compartilha, a pessoa assiste 2, 3, em 4 vezes. O que eu tô dizendo para você é que tem alguém aqui que eu quero estampar nas redes sociais fotos do teu milagre. Tem gente aqui que vai receber bênçãos, que quando entrarem no teu perfil, vão ver aquilo que não queriam, mas é o que Deus tem para você. Eu via um vaso precioso numa estante esquecida, mas esse vaso estava prometido a alguém, querido. Eu não sei se você está entendendo na proporção que eu estou vendo isso. Mas você é um vaso e você tem dono. Você tem dono. Eu sinto o coraçãozinho muito apertado de alguém, mas você tem dono.
A gente não quer passar vergonha chorando em rede social, claro que não, mas se a glória do Pai, ela nos permite isso. Você não entendeu. O laço foi armado e você caiu no laço do passarinheiro. Mas se você se arrepender hoje, Deus está disposto a te arrancar desse laço. Mas você vai ter que ter estrutura para aguentar o milagre e o cenário que Deus vai te levar e a glória que vai descer sobre você e sua família. Eu vejo o Salmo 23, onde o salmista disse para Deus: Deus, prepara uma mesa, não por arrogância, para longe de você isso. Prepara uma mesa. Mas ele deixou muito claro para Deus, na presença dos meus inimigos, o que ele estava dizendo para Deus: não é para eu ser exaltado não, Pai, mas é que o teu nome precisa ser exaltado na minha vida, porque Deus liberou uma palavra muito, mas muito grande para uma pessoa que está neste vídeo. Tão grande, querido, que é para impactar os 4 cantos da terra. E alguém achou que no teu coração você era presunçoso. Igual os irmãos de Davi disse para Davi, quando Davi foi levar os leites e os queijos. O irmão dele olhou para ele e falou: o que você faz aqui, presunçoso? Por que você não está cuidando das ovelhas? Querido, todo mundo tinha passado por ali, porque o caçula, todo mundo ali um dia foi o caçula, e era a função da casa, o caçula cuidar. Sabe, querido, o que eu vejo? Tem muita gente que pode cuidar, mas nem todo mundo cuida com excelência. Talvez as pessoas não entendam a forma que você cuida, talvez a forma que você cuida é um pouco agressiva, porque Davi foi: se tiver que matar leão e urso, eu mato quantos for necessário, mas o que é meu ninguém toca. E ele não saiu estampando pros irmãos dele que eu matei leão. Mas quando ele chegou no rei Saul, que Saul disse pra ele: você é só um menino. Ele falou: sabe que eu sou só um menino? Mas meu pai tem meia dúzia lá de ovelhinha malhada, sabe? Tudo candanga. Porque é assim que as pessoas olham o que é nosso. Então vamos falar do jeito que elas querem. Mas sabe, teve um dia que veio um urso, que veio um leão. E o que é meu, rei Saul, eu cuido. Mas eu cuido dando a minha vida. Você deu vida por uma situação, você acreditou, você apostou. Mas você não apostou com a aposta do homem. Você colocou isso em cima do altar, você subiu um monte, desceu um monte, orou na madrugada, você sonhou. Você fez projeto, você escreveu isso num papel. E sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus te honrando no cenário. E Deus manda dizer para alguém aqui que você não entendeu muita coisa que aconteceu na tua vida. Mas é que o lugar de onde você saiu era só uma passagem para você chegar onde Ele quer que você chegue. Sabe quando o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos: passemos da outra banda. Os discípulos achou que entrar no barco, ia ficar tudo assim, bater nas asinhas. Não, no meio do caminho levantou uma baita de uma tempestade. E pior ainda, Jesus dormindo na polpa do barco, ainda arrumou uma almofada. Enquanto o pau torava, enquanto o pé do frango azedava, Jesus estava descansando. Sabe o que Jesus manda dizer para você nessa tarde? Oh, querido, deixa o alvoroço, deixa achar quem quiser achar. Que vai tirar os filhos que são teus, o marido que é teu, que vai acabar com a união da tua família. Deixa o vento achar, deixa a tempestade achar que tá controlando. Jesus continua dormindo, sabe por quê? Porque tudo da tua vida ainda está na palma da mão do Senhor. E como eu disse, querido, só quem pode atrapalhar o operar de Deus na tua vida é você mesmo. Porque Isaías me deixou muito claro. O profeta disse o que o Senhor disse assim: agindo eu, quem impedirá? Só se você parar de crer, só se você entregar as ferramentas, só se você desistir, só se você pegar atalho. Mas se você continuar crendo, quebrado ou inteiro, você tá na mão do oleiro. É forte.
Se você puder me convidar para o seu culto de ação de graça, para festa de casamento, se você puder me convidar aí para eu cantar um glória com o carro que você vai comprar e a nova casa, com o marido e com os filhos que é teu, você pode me chamar, porque a gente arruma um jeito e vai. A tua vitória, querido, vai ser minha vitória. E eu peço mais a Deus ainda, que se hoje um anjo tivesse descendo para trazer uma vitória para mim, que eu preciso muito, ele pode voltar. Primeiro, Deus honra você nesse cenário. Depois que ele te honrar, ele pode me honrar. Se eu era a primeira da fila, ele pode me deixar no final. Porque a tua vitória, querido, a tua alegria vai ser a minha alegria. Sabe? Eu fui criada por uma mulher que tinha muita fé. Muita fé mesmo. Mas muita fé mesmo. Muita fé. E ela não realizou muita coisa que ela quis aqui. Mas muitas promessas o Senhor falou que ela não ia partir sem antes dela ver que a família dela iria estar cuidada. Muita coisa essa mulher partiu sem ver. Tava igual Moisés, levando o povo para Canaã, mas ele mesmo não ia entrar por alguns percalços do caminho, mas o Senhor já sabia que isso também ia acontecer. Mas ele deixou uma fé tão grande no coração de Josué e Caleb. Mas Josué teve que tomar a frente. E o Senhor fala para Josué: parou, Josué. Agora é tua hora de seguir. Porque Moisés ficou para trás. Sabe o que Deus está mandando eu te dizer isso? Que muitas coisas que você começou, nem todo mundo vai estar do teu lado. Tem gente que não vai estar porque o tempo dela de te ajudar a fortalecer já acabou. Ela enxertou uma fé em você que agora ela vai seguir o caminho dela. Não tô dizendo que ela vai partir assim como minha mãe partiu. Eu tô dizendo pra você que ela vai seguir a vida dela, a história dela. Mas eu também vou ter que te dizer, muita gente não vai ficar no mesmo cenário, porque não vai ter estrutura pra ver a glória de Deus descer. Não vai ter estrutura pra ver aquela cadeira que eu estava vendo, que era um vaso que tá aqui nesse vídeo, que era dele. Nem todo mundo tem estrutura, querido, para ver o que Deus faz na tua vida. Fazer o quê? Se Deus te chamou para ser diferente, vai chorando, mas faça. Você vai ver que o final, querido, vai compensar. Você vai ver que no final, tudo isso que você passou e toda essa aflição que você tem sentido hoje, dará sentido àquilo que Ele quer. Porque se você tivesse conquistado a bênção no tempo que você achou, que Deus disse que ia dar certo, aí você fala pra mim, mas Deus disse que ia dar certo e não deu. Aí Deus manda eu vir aqui e gravar pra você simplesmente assim, ó, quebrado inteiro, você tá na mão do oleiro. Aí Deus manda eu vir aqui e dizer pra você assim, olha, eu sei, eu fiz a promessa, eu falei. Só que acontece que se eu tivesse entregado pra você naquele tempo, naquele cenário, no meio daquela tempestade, no meio daquele matagal, que eu vi um vaso aqui coberto com matagal. E mato, você sabe, tem cobra, tem um monte de bichinho, né? Não tendo barata, às vezes a gente até suporta, mas tem tanta cobra peçonhenta que fica ali, ó, falando, prejudicando, e você não ia ter estrutura. Então eu precisei levar você para a sala do oleiro, quebrar, te moer. E esse tempo todo eu estava te moldando e você não estava entendendo. Você achou que você era um vaso esquecido, que era um vaso rachado, que era um vaso que iria carregar uma planta comum, um enfeite comum. Não é não. É o que Deus tem para fazer na tua história. Os de perto vão dizer, verdadeiramente aquela pessoa tem um ministério na vida dela. Verdadeiramente aquele dali é de Deus. E os de longe? Os de longe, quando ouvir o testemunho que Deus fez na tua história, querido, vai dizer, sabe, que eu quero viver também? Eu quero esse Deus, porque eu sei que esse Deus faz alguma coisa. Então, querido, quebrado ou inteiro, você está na mão do oleiro. Paz.